Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Semana passada, em um café da manhã com jornalistas de veículos internacionais de comunicação, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira, fecha aspas. E isso foi mais que suficiente para a grande mídia transformar o presidente em um monstro insensível. Meu objetivo nesse vídeo não é defender a fala um tanto quanto infeliz do Bolsonaro, mas sim expor mais uma vez o grau de hipocrisia da esquerda e da imprensa quando coloca uma lupa em pequenas bobagens para assim desqualificar e desviar a atenção do grande público para um governo que em 6 meses trouxe mais benefícios para o país do que os 13 anos de PT e a breve gestão do Temer juntos. E também para trazer à tona um dos engodos midiáticos do PT que todo esquerdista adora disseminar como sendo verdade, mesmo aqueles que possuem o QI de mais de um dígito e sabem que o Lula é um criminoso. Estou falando da mentira deslavada que o PT tirou o Brasil do mapa da fome. Bom, mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito aqui, porque o YouTube todo dia desinscreve aí um monte de gente. Confere também se o sininho está ativo. E se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. A fala do Bolsonaro na semana passada, de fato, não corresponde com a realidade do nosso país. Todo mundo sabe que existem inúmeras famílias em situação de extrema miséria e que passam fome sim. Mas quando se trata de uma coletiva de imprensa internacional, onde é necessário passar uma boa imagem do país e vendê-lo como um lugar viável para a entrada de investimentos, justamente para que se resolva esse problema da miséria, um chefe de Estado não precisa mentir, mas também não precisa expor a situação de uma forma que deprecie o país no exterior. Bolsonaro poderia ter sido mais político e ter articulado melhor o argumento ao tratar dessa questão. Não esconder o fato, mas também não desnudá-lo a ponto de queimar o filme do país lá fora. Mas todos nós sabemos que o forte do presidente não é a eloquência. E também dane-se, votamos nele por outros atributos. Mas como o próprio Bolsonaro explicou depois, ele apenas não queria seguir o costume deletério de outros políticos e de algumas celebridades brasileiras que fazem publicidade negativa do Brasil para a imprensa internacional. Pois aqui já tivemos até governantes que escracharam o próprio país e ainda, o que é bem pior, inventando números e dados depreciativos não condizentes com a realidade. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Enquanto a esquerda estava no poder, o Lula se gabava por ter erradicado a pobreza. E a Dilma se vangloriava por, no seu governo, o Brasil ter saído do mapa da fome da ONU. E lembro que nessa época os telejornais anunciavam com insistência, principalmente na Rede Globo, a retirada de centenas de milhares de pessoas da linha da pobreza. Todos os gráficos esposavam a ascensão social dos brasileiros mais necessitados socialmente. E a militância orgulhosa atribuía isso ao projeto Fome Zero e ao programa Bolsa Família. Só que Jair Bolsonaro,
quando assume a presidência da República, ao contrário do que dizia os seus opositores, não extinguiu nenhum programa social. E ao contrário disso, ele deu até um upgrade no Bolsa Família, pagando 13º às famílias atendidas. Mas só foi ele tentar passar uma imagem positiva do país para a imprensa internacional que os petistas logo acharam 5 milhões de famintos da noite para o dia. Aí eu te pergunto, será que eles, por um breve momento, saíram da realidade paralela em que vivem e descobriram que o Fome Zero não passou de uma logomarca criada por publicitários muito bem pagos com dinheiro público? A grande verdade é que aqui nas Índias de Cabral sempre existiu fome. O PT não resolveu esse triste problema como eles alegam. A história de que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU foi só mais uma maracutaia petista. E eu vou te explicar como. Quando foi publicizado que saímos do mapa da fome, na verdade por aqui ninguém passou a comer mais ou menos, assim como ninguém que antes passava fome deixou de passar. No entanto, nos gráficos que a imprensa mostrava, houve sim uma mudança considerável. De 7% de brasileiros que passavam fome, no governo petista, esse número caiu para 1,8%. E isso ganhou legitimidade porque foi reconhecido pela ONU. E para a mídia, o que a ONU chancela se torna verdade absoluta e inquestionável. Bom, existe dentro da ONU uma organização de combate à fome no mundo chamada FAO. E em 2012, o diretor dessa organização era José Graziano da Silva. E esse sujeito é um petista que foi ministro do governo Lula. O que ele fez quando se tornou diretor da FAO foi mudar os critérios e a metodologia para a aferição da fome no mundo. O mapa da fome funciona assim: os países que possuem mais de 5% da sua população passando fome estão no mapa. Abaixo de 5% estão fora. Então, o que o nosso camarada fez para mudar a metodologia que deixou o Brasil com menos de 2% da sua população passando fome é o seguinte: eles passaram a considerar toda a alimentação feita fora de casa através de programas sociais, como restaurantes populares, distribuição de comida, as ONGs que servem sopa à noite, a merenda nas escolas públicas e tudo mais. Só que esses programas sociais sempre existiram. Só que antes da entrada do diretor petista na FAO, não eram contabilizados. E passando a contar o número de pessoas que se alimentam através desses programas e considerando que por conta disso essas pessoas não passam mais fome, você diminui exponencialmente a quantidade de famélicos do nosso território, o que é um absurdo. Pois não é porque uma criança comeu uma refeição na escola de manhã que à noite ela não vai dormir com fome. Mas depois dessa mudança aí na metodologia de aferição estabelecida pelo petista, muitos países, além do Brasil, saíram do mapa da fome. E a mesma imprensa que caiu de pau em cima do Bolsonaro por conta da sua fala, é a mesma que na época do PT adorava divulgar insistentemente as maravilhas do governo que tirou as pessoas da linha da pobreza e erradicou a fome no país. Diante disso, na minha opinião, toda a imprensa deveria agora ou emitir uma nota se retratando com o presidente, afinal ele teve razão em sua fala para a mídia internacional, ou deveria assumir que todas as reportagens na época do PT eram falsas e, de fato, o Bolsonaro foi insensível na sua afirmação. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio, eu diria que 90% dos comentários. Visite também a minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br. Se puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor,
O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!